Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On. E hoje, para continuar com as nossas avaliações 1.0, a gente está com o líder de venda, o carro mais vendido do Brasil. Esse aqui é o Onix, versão Joy, a versão de entrada do modelo, que hoje está partindo de 42 mil. Ele, para ser barateado, a Chevrolet optou por manter a mesma cara do modelo anterior, com as melhorias mecânicas do modelo mais novo. Será que essa versão vale a pena ou será que vale a pena partir para um LT? Isso a gente vai conferir hoje. E por 42 mil reais, o grande trunfo do Onix Joy é o preço. Ele ao mesmo tempo compete com os subcompactos, Mob, Kwid e Up você encontra nas faixas, nas versões mais completas por esse preço, e ao mesmo tempo você também compete com os compactos, Ka, Palio, Uno, HB20, todos eles têm carro com essa faixa até 45 mil reais. Então fica muito para sua escolha. Se você prefere um carro um pouco mais espaçoso e prefere abrir mão de alguns equipamentos, você pode ir muito bem com um compacto. E se você prefere um carro menor, mas um pouco mais bem equipadinho, os subcompactos são a escolha certa para você. E quando você olha por baixo do capô do Onix Joy, o que você encontra é uma coisa muito rara de ver no nosso mercado hoje. Esse aqui é o motor SPE4 Eco. É o velho Família 1 da Chevrolet, 4 cilindros, que foi lançado lá na década de 90 com Corsa. Mas esse motor, depois dessa última atualização, ele se tornou um motor muito liso, muito bom. Se você olhar os números de potência e torque, esse motor não impressiona. São 80 cavalos no etanol e 78 na gasolina. Já o torque são 9,8 no etanol e 9,5 na gasolina. Hoje, está um pouco abaixo da média dos 1.0 mais modernos, mas a suavidade e a linearidade desse motor são grandes qualidades. Junto com ele está um câmbio de 6 marchas, que é muito bom. E esse câmbio, apesar de não ter relações tão curtas igual o do Up, por exemplo, ele consegue levar o carro muito bem e em baixa rotação principalmente. E o segredo da Chevrolet para conseguir essa atualização no motor foi muitas mudanças, principalmente nos periféricos do motor. Ele mudou o radiador, mudou a central eletrônica, mudou o curso, algumas coisas, alguns detalhes pequenos que fizeram o motor ser muito mais suave e muito mais econômico. E junto com ele está um tanque de um pouco mais de 50 litros. A autonomia desse carro é uma das melhores do Brasil. Com gasolina, o carro chega a rodar na estrada mais de 700 km. Não é nada mal. E desde o lançamento dele, uma das principais qualidades do Onix é o espaço interno. Para vocês terem ideia, eu tenho 1,76 m, o banco do motorista está calibrado para mim e tem um espaço muito bom aqui atrás. Dá para ficar confortavelmente, viajar, e o espaço lateral também comporta 3 passageiros sem muito sofrimento. Dá para pegar uma estrada, dá para andar um pouco mais na cidade, não é um problema. Indo para o porta-mala do Onix, ele tem um espaço muito bom. Mas um dos problemas dele é que a abertura é feita só pela chave. Pelo menos, ele hoje segue o padrão do mercado, né? Uma chave canivete, bem bonitinha, e essa chave tem abertura e travamento das portas. Vamos lá. O espaço interno do porta-malas são 293 litros. É bom, não é nada espetacular, mas atende bem e tem um aproveitamento muito bom. Mas para mim, o grande problema do porta-mala do Onix é que nessa versão Joy, eles tiraram o acabamento aqui da lateral e ele ficou muito estranho. Ele tem solda aparente, ele tem remenda aparente, tem aquela massa que eles colocam entre o aço e até os cabos da lanterna traseira são aparentes. É uma coisa que dá uma impressão muito ruim aqui para dentro. Mas pelo menos ele tem um puxador e acabamento na tampa. Logo aqui na saída a gente está pegando um trecho com um asfalto bem ruim, não é asfalto, né? É paralelepípedo. E a impressão que tem da suspensão do carro não é muito bacana. Ele é muito duro, desnecessariamente duro inclusive. É até uma coisa interessante, porque quando a Chevrolet fez o Onix Joy e também a nova geração,
ela diminuiu a suspensão, abaixou o carro em 10 milímetros e tudo isso voltado para a economia, né, com o objetivo de economia. Abaixou o carro para melhorar a aerodinâmica e tudo mais, mas não ficou com um resultado tão legal no conforto. O carro é bem duro e apesar de ter pneus bem altos, é um pneu 185/70, um dos mais altos hoje que se encontra no Brasil, ele tem calibragem padrão de 35 PSI, mesmo com o carro vazio. Então é um pouco desconfortável sim de andar em lugares mais esburacados. Mas em compensação, esse mesmo ponto negativo que tem na suspensão também é um grande ponto positivo quando você está pensando na dinâmica do carro. Ele é um carro que me passou uma segurança muito boa em curva e no geral eu gostei bastante, inclusive. Falando sobre a posição de dirigir, sentado aqui no carro as opções são poucas. Você só tem a opção no banco de ir para frente e para trás, não tem ajuste de altura, o volante não tem ajuste nem de altura e nem de profundidade, mas é uma ergonomia boa. Ele tem uma posição bem alta de dirigir, que consegue comportar, eu acredito que a maior parte das alturas das pessoas, mas eu sinto um pouco de falta de ter essas opções. A sensação de dirigir quando o assunto é o motor e o câmbio é muito bom. Essa atualização que a Chevrolet fez nesse motor 4 cilindros, nesse motor que já tem mais de 20 anos de mercado, realmente deu uma vida nova a ele. Ele é um carro muito gostoso, muito baixo, muito esperto em baixa rotação, e esse câmbio de 6 marchas é excelente. Além de ter os engates todos bem justinhos, lembra até um pouco o câmbio da Volkswagen, né, que é um dos que a gente sempre fala aqui no canal. Ele tem 6 marchas também. A 6ª marcha ela não é um overdrive, ela é realmente uma marcha a mais, depois da 5ª, e tem um escalonamento muito bom. E, por exemplo, olha, não estou forçando aqui o motor do carro, estou de 5ª a um pouco mais de 1000 RPM, numa leve subida, praticamente sem pisar no acelerador, e o carro estava mantendo a velocidade. Sei que isso é uma coisa que não deve ser feita normalmente, mas isso mostra como que esse motor é versátil, como que ele consegue te entregar potência potência e torque, né, em várias faixas diferentes de rotação. Uma outra coisa que a gente percebeu desse motor é como o freio motor dele é muito fraco. Quando você está com o carro engatado, por exemplo, vou colocar uma terceira aqui agora, ele praticamente não diminui a velocidade. Ele segura muito pouco e isso é uma coisa boa por um lado, porque você consegue economizar mais combustível, né? Você manter o carro no corte da injeção, numa descida, sem perder muita velocidade. E ao mesmo tempo tem um lado muito ruim, que são os freios, porque como você não tem freio motor, você acaba tendo que forçar mais todo o sistema de freio do carro. O freio que inclusive é um dos pontos positivos, eu achei uma resposta boa. Chegou um momento que ele fez alguns barulhos com a gente, mas nada fora do normal. Depois ele parou, agora mesmo ele já não está fazendo mais barulho algum. E os pedais todos têm uma resposta bem legal. O acelerador eletrônico é um pouquinho lento, igual todos os outros 1.0, mas nada fora do padrão do que a gente vê nos outros carros. O painel desse Onix é exatamente igual o painel dos outros. Bom, exatamente é talvez forçar um pouco. Ele é praticamente igual. Ele tem um conta-giros bem grande ali na lateral esquerda e tem o velocímetro digital. É aquele visual mais ou menos parecido com as motos. É uma disposição interessante e para diferenciar essa versão das outras versões mais completas do Onix, a Chevrolet colocou a iluminação âmbar, laranja, ao invés da iluminação mais clara, azulada, branca das outras versões. E ainda falando sobre o painel, computador de bordo é uma coisa que não tem como esperar muito dos carros nessa faixa de preço. E esse aqui não sai disso. Ele tem um computador de bordo que nem pode se chamar de computador de bordo, né? Ele mostra a quilometragem, tem o odômetro parcial. Você pode mudar a língua do painel. Eu realmente não sei o que muda na língua também, porque não tem nada escrito nele. E nas versões mais novas, esse aqui é um modelo 2016, 2017. Agora nos modelos 2018 ele também tem aviso de pressão dos pneus, que é uma firula, digamos assim, uma coisa que não é tão importante, mas é uma comodidade bem legal, principalmente pensando que esse é um carro voltado para a economia.
Então a pressão do pneu interfere muito na hora que você vai colocar isso na ponta do lápis. A sensação toda do acabamento do Onix é ok. Não é nada muito bom, mas também não chega a decepcionar. São plásticos duros com uma sensação ao toque de simplicidade mesmo. É mais simples, inclusive, do que a versão LT, mas agrada. São materiais ok, aceitáveis para a categoria do carro, e com cores e um visual bem bonito, que continua moderno mesmo com os 5 anos já que esse carro está no mercado. E quando o assunto é o Onix, tem uma pauta que sempre vem à tona: segurança. Esse carro, alguns meses atrás, fez o teste do Latch Cap e tirou uma péssima nota 0. Foi um dos piores resultados entre os carros aqui do Brasil e foi uma coisa que criou grande alarde. Praticamente todos os meios de comunicação, até os que não têm envolvimento nenhum com o mundo automotivo, falaram sobre isso, já que o Onix é o nosso líder de mercado. E o grande problema dele foi a colisão lateral. A coluna B, que é essa aqui que fica entre a porta da frente e a porta de trás, dobrou muito, entrando completamente dentro do habitáculo do carro. Quando o assunto são os equipamentos de segurança, o Onix tem o básico, né? Tem o que todos os carros têm hoje em dia, que é ABS com o sistema EBD e também o airbag frontal, né? Os 2 airbags, para o motorista e para o passageiro. Mas não pensem que a Chevrolet também está sem nenhum tipo de ação sobre isso. Ela já anunciou que vai fazer alguns reforços estruturais, então provavelmente na próxima atualização do Onix, daqui a alguns meses, ele já vai receber reforço nas portas, né, com barras transversais de segurança e talvez algumas coisinhas a mais. Hoje em dia, carros muito simples, como por exemplo o Kwid, tem 4 airbags. Então fica a dica aí, Chevrolet. Quem sabe você também não coloca 4 airbags aqui no Onix. O Onix Joy atualmente é vendido em um pacote fechado. Ele é um pacote bem básico, não tão básico quanto o Kwid de entrada, por exemplo, que é um carro que não tem ar-condicionado e nem direção elétrica, mas é um carro que também não tem nenhum conforto que não seja fora do mínimo necessário. O carro vem equipado com o que a gente gosta de chamar aqui de kit dignidade. Ele tem vidros elétricos, trava elétrica, ar-condicionado e direção elétrica. É o mínimo que você precisa para dirigir com conforto. E uma das coisas que me incomoda nesse carro é que ele não tem opção de vir de som de fábrica. Ele não tem o MyLink, que é um dos principais diferenciais do Onix na versão LT e LTZ. Então, se você quiser colocar um som nesse carro, ele já vem com pré-disposição, mas você vai ter que comprar um kit ou na concessionária ou fora dela em alguma loja de equipamentos. E depois de passar um dia aqui com o carro, chegou a hora de dar o nosso veredito final. E vale a pena lembrar um detalhe: apesar desse carro ser um carro 2016-2017, ele já está com 30 mil km rodados. Então existe uma chance de alguma das características que nós recebemos aqui ser por questão da manutenção e do uso mais prolongado do carro. Então, passando para os pontos positivos, o primeiro que a gente identificou foi o consumo. O consumo desse carro, aliado ao tanque de 53 litros, é uma dupla muito boa. Ele tem um dos melhores números do Brasil no Inmetro e a Chevrolet realmente fez milagre fazendo esse motor de 4 cilindros, um motor bem antigo, ter esse consumo que ele tem hoje. Além disso, o segundo ponto positivo foi a mecânica. Novamente falando sobre o motor e também sobre o câmbio. Ele é um carro muito suave, muito gostoso de dirigir, que tudo está certo, esperto em baixa rotação, econômico. Realmente eu não tenho críticas à mecânica, à parte do powertrain desse carro. E terceiro é a dirigibilidade. A direção elétrica dele é bem leve, é um carro bem gostoso de dirigir na cidade e apesar da suspensão um pouco dura, ele é muito bom de dirigir. Todos os comandos estão à mão, ele é um carro bem gostosinho de dirigir e eu realmente fiquei impressionado porque eu tinha uma impressão um pouco ruim do Onix nesse quesito e realmente estou pagando minha língua dirigindo esse carro esses dias aqui. E agora os pontos negativos. Para mim são 2. O primeiro foram as modificações que a Chevrolet fez nesse carro, saindo da versão LT da geração antiga para a versão Joy. Ela fez algumas mudanças no design que eu achei um pouco duvidosas, mexeu no para-choque dianteiro e traseiro, colocando umas entradas de ar falsas, uma coisa bem esquisita. E além disso, teve algumas simplificações no acabamento do carro que são um pouco duvidosas.
Por exemplo, o acabamento do porta-malas, ele é muito simples. Então, sei lá, ele parece que passa uma sensação de ser um carro um pouco mais simples do que ele realmente é por causa disso. E o segundo ponto negativo é a suspensão. Esse é uma qualidade um pouco mais subjetiva, digamos assim. Nem todos da equipe concordam, mas para mim, essa suspensão desse carro é um pouco dura demais para a cidade. Ela é muito confortável na estrada, ela é muito confortável na hora que você quer fazer uma curva de alta velocidade, passa uma segurança muito boa, mas em chão de paralelepípedo, como por exemplo a gente está aqui agora, e estradas um pouco mais esburacadas, é uma sensação muito ruim, o carro bate seco, ele é desconfortável, simplesmente. E para finalizar, será que o Onix Joy realmente vale a pena? Vale os R$ 4.500 a menos que ele custa do que a versão LT? Isso depende muito. É um carro que atende muito bem, não vai te incomodar no dia a dia, tem todas as necessidades que você precisa, exceto o som. E por mais R$ 4.500 você leva um carro que provavelmente vai ser muito mais aceito no mercado de seminovos, um carro com visual atualizado e com algum acabamento um pouco melhor. Fica ao seu quesito. Eu, pessoalmente, acho que valeria a pena investir esses R$ 4.500 agora, para na hora de vender o carro ter um valor um pouco melhor e mais aceitação também. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi apenas uma das avaliações que a gente teve com os 1.0. Então inscreva aqui no nosso canal, a gente lança vídeo toda semana. Siga nossas redes sociais que estão aqui em cima. Manda aqui no seu comentário qual carro que você gostaria de ver no canal, quais suas sugestões, se você concorda com a nossa avaliação, se você tem mais algum ponto para adicionar. Então abraço pessoal, espero ver vocês em breve.